Glória a Deus. Em Apocalipse 6, 1 fala: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Terceiro. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um drenário, 3 medidas de cevada por um drenário, não danifiques o azeite e o vinho. Glória a Deus. Quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o Senhor vai dando a revelação. Irmãos, o primeiro selo, você vê aí que o cavalo é branco, tá? O cavaleiro foi dado um arco e foi dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Quando ele fala que saiu vencendo para vencer e fala que foi dado uma coroa, foi dada autoridade para ele, porque a coroa representa a autoridade. Representa que ele pode reinar, tá? Ele pode reinar nesse tempo. Ele está autorizado a reinar nesse tempo, tá? Até então ele não tinha sido autorizado, mas ele está sendo autorizado nesse momento. Então, você viu que Satanás caiu na terra e agora ele vai entrar num tempo do seu reino, tá? E ele veio no cavalo branco porque vai vir falsificado de uma falsa paz, tá? Uma falsa paz sobre a terra, mas só que aqui relata que foi dado um arco para ele, tá? Não foi dado uma flecha. Isso significa que foi dado uma arma para ele poder usar. Ele saiu sem flecha, sem fazer ferida nas pessoas, sem fazer ferida assim de flecha, de armas, de tanque de guerra, ou seja, de armas, né? Ele sem fazer esse tipo de guerra, ele saiu vencendo. Se você analisar, olha, 2020 começou o quê? 2020 começou o coronavírus, né? A gente começou o coronavírus. E o interessante do coronavírus que nos mostra que realmente o inimigo aí saiu vencendo para vencer. Por quê? Quando fala aqui no segundo do selo, fala que o outro cavaleiro, ele veio para quê? Para tirar a paz da terra, né? E fizesse com que os homens matassem uns aos outros. Então você vê que sem nenhuma arma de guerra, matando uns homens uns aos outros. Então você vê que quando começa a pandemia, o que acontece? O próprio vírus no mundo inteiro, não teve ninguém que se escapou. Não teve grande, não teve rico, não teve pobre, não excluiu ninguém. Todo mundo foi afetado por esse vírus. E eu matava você. Se eu estava com o vírus, eu podia te infectar e você podia morrer. Então matávamos uns aos outros sem usar arma na mão. Depois fala o seguinte, que aí no segundo selo fala, olha, foi lhe dado tirar a paz da terra. De uma certa forma,
foi tirada a nossa paz, né? A preocupação, o terror que a gente viveu, o medo que a gente viveu. Então, isso mostra esse simbolismo de que realmente tirou a nossa paz, né? E matávamos uns aos outros. E depois disso, você vê no final que fala assim, ó, também foi dada uma espada para ele. Mas aí não fala nada da espada por enquanto, não. Aí abre o terceiro selo. E quando abre o terceiro selo, é um cavalo preto. E o cavalo preto está aqui, com uma balança. Então, devido ao coronavírus, o que aconteceu com o mundo inteiro? Houve uma inflação muito grande. Então, mostra para você que o terceiro selo foi aberto. Tá? E ainda a espada do segundo selo ainda não foi usada, porque a espada representa uma ferida, representa guerra, tá? A espada representa guerra. Então a espada, o segundo selo está anunciando que, olha, vai vir uma guerra aí, tá? Então aconteceu o coronavírus, está anunciando que ia vir uma guerra, houve muita morte, está anunciando que vai vir uma guerra. E aí o que acontece? O cavalo preto traz uma inflação. As coisas todas aumentou no mundo inteiro, tá? Nos 4 cantos da terra foi afetado por tudo isso, tá? Então, aonde reforça para nós o primeiro selo, que ele saiu vencendo para vencer, sem fazer força nenhuma, venceu, o mal venceu no mundo inteiro, porque foi dada autoridade para ele. Deus já deu autoridade para ele atuar, para Satanás começar a atuar nessa época aí. E aí, o que acontece? Saiu o quê? Uma voz no meio dos 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, a palavra de Deus, a Bíblia fala que são os 4 anjos que João fala que estão aí perante o altar do Senhor, tá? E do meio deles saiu uma voz. E essa voz de quem era? Jesus. Jesus mesmo está falando aqui. O que Jesus fala? Uma medida de trigo por um denário, ou seja, preços muito altos. Então, aí, consequência do coronavírus, tá? O negócio foi apertando, houve uma inflação nesse final. Você vê uma sequência, você vê uma cronologia de tempo aí, das coisas acontecendo, sendo relatadas aqui em Apocalipse e acontecendo, tá? Agora vamos no 4º selo. Ouvi a voz do 4º ser vivente e quem se manifesta o cavalo amarelo, tá? E esse cavalo amarelo traz o que? Morte. E o inferno seguindo esse cavalo amarelo. Então, esse cavalo amarelo é uma representação do quê? Da guerra que houve no céu, tá? Dessa guerra que eu falei no início dessa gravação, dessa guerra, e os demônios foram tirados na terra, tá? Para quê? Para trazer morte. E uma relação... Aí vamos continuar aqui, ó. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada. A espada é com guerra, tá? Pela fome também. Então a consequência de uma guerra vai trazer que? Fome. Coronavírus trouxe um pouco de fome também. Mas aqui tá falando, nesse tempo vai haver mais fome. Com mortandade. Então tá falando que vai trazer um vírus, tá? Vai estar trazendo mortandade por meio, aí tá falando por meio das feras da terra, tá? As feras da terra também pode ser, não necessariamente as feras, mas está falando dos vírus também, que são feras. As enfermidades são feras da terra, tá? Por quê? Porque é um vírus que entra no seu corpo e te mata. Olha, vê o vídeo que eu gravei dia 25, que Deus me mostrou esses sinais no céu, tá? Deus me mostrou falando sobre tudo isso. E agora Deus está confirmando através da palavra dele tudo isso que me mostrou, tá? Que o tempo já está e a mão de Deus indicava assim. E ele vai soprar, Deus falava, vou soprar com fortes ventos sobre a terra. E vai ver tormentas. Tormenta significa, pode que seja uma tormenta mesmo de chuva que sai destruindo muita coisa, mas também tormenta pode significar tormentos da alma, tá? Uma tribulação muito grande, dando indicativa de uma grande tribulação que vai vir sobre a terra. Isso antes de abrir o selo, o 5º selo.
o Senhor me instrui a parar por aí. Ou seja, o que o Senhor fala no meu coração muito forte é que aí retém um pouco o tempo. Aí para um pouco de abrir os selos e aí vai começar a tocar a trombeta. Tá? Então vai começar a tocar a trombeta vai tocar, o Senhor me fala que a trombeta vai tocar agora em 2024, e eu creio que essa trombeta vai começar a tocar quando esse cometa chegue aí, se aproxime na Terra, a trombeta já vai soar já, para dar início à tribulação, para dar início a tudo isso e cumprir a palavra do Senhor. Olha, é claro e evidente que o Senhor vai nos guardar. Aos que estão na presença dele, o Senhor vai nos guardar. É promessa do Senhor guardar-nos, já? Mas temos que estar vigilantes, temos que estar acordados na fé. Tá? Temos que estar orando, jejuando, buscando do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. É muita coisa para ser falada, é muita informação para ser dada, sabe? Às vezes o meu raciocínio até funciona muito rápido em relação a essas coisas, e estou tentando fazer de tudo para dar as informações corretas, né? E o que o Senhor me manda falar para falar com vocês. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Vamos ver Mateus 24:13, o que fala? Eu não quero fazer os vídeos longos porque fica cansativo. Irmãos, Apocalipse é um livro de revelação, é um livro que traz muita luta espiritual pra gente. Eu que estou orando ao Senhor, buscando a revelação do Senhor, tenho sentido as lutas no meu corpo, tenho sentido cansaço, tenho sentido lutas espirituais, tá? E deixa eu te falar outra coisa. Quando Daniel teve a revelação dos finais do tempo, o que aconteceu com Daniel? Lê lá, você vai ver que Daniel cai como morto, porque não aguentou. Seu corpo, sua estrutura física não aguentou, porque era algo forte demais, tá? O que acontece com João? Quando começa a revelação, o que ele relata? Ele também não aguenta. Ele não aguenta, ele cai também, cai em sono, o seu corpo não aguenta, a estrutura do corpo não aguenta. Então, o que acontece? Quando você começa a estudar sobre isso, vai haver realmente uma luta espiritual em relação a isso, porque Satanás ele quer esconder tudo isso de você. Quanto mais as coisas ficar no escuro, quanto mais as coisas não forem reveladas, melhor para ele. Tenho orado e jejuado ao Senhor, pedindo ao Senhor para abrir os olhos das pessoas, para dar uma oportunidade para as pessoas, para que elas não se percam. O Senhor tem falado comigo o seguinte, o Senhor falou várias vezes comigo, olha, os ouvidos das pessoas estão incircuncidados, ou seja, não houve circuncisão nesses ouvidos, esses ouvidos estão fechados, seus olhos estão fechados, eles não veem. Você prega a palavra do Senhor, ele não vê. Em Mateus 24:13, fala claramente a respeito disso. O que fala em 24:13? Fala assim, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Pregado o evangelho por todo o mundo, irmãos, por quê? Porque é necessário que isso, aí em Mateus 24:14 fala, e será pregado por todo o mundo o evangelho para testemunho a todas as nações, porque é necessário que seja testemunho. Quando houver o julgamento, que ninguém chegue perante o trono do Senhor e fale, olha, eu não escutei, eu não vi ninguém falando sobre isso. Então o Senhor vai começar a anunciar, usar as pessoas para anunciar o evangelho de uma forma que nunca houve antes, tá? Que nunca houve antes. Então todas as pessoas vão escutar. Todos vão escutar, porque a palavra do Senhor precisa cumprir. Amém? Você pode continuar lendo Mateus 24 e você vai ver
vai ver, continua anunciando a guerra, né? Continua falando, olha, se alguém estiver no campo, não volte para trás para poder buscar a sua capa, né? E ai das pessoas das que estiverem grávidas nesse momento, ou seja, fazendo uma anunciação da vinda de Jesus, entendeu? Fazendo uma anunciação de algo terrível que está para acontecer. É necessário que tudo isso aconteça. A própria palavra fala que é necessário que aconteça para que o Jesus venha buscar a sua igreja, para que Jesus cumpra suas promessas e manifeste o juízo sobre a terra e cumpra suas promessas para aqueles que amam a Deus, tá? O Senhor vai abreviar os tempos. O Senhor abreviará os tempos já estão sendo abreviados, por quê? Por amor de muitos, porque se o Senhor continua deixando as coisas como está e não vem e não se manifesta nessa hora, irmãos, vai se perder muita gente, porque Satanás, ele tá fazendo a dele, ele tá ganhando seguidores e amadores no mundo inteiro, e as pessoas estão preferindo estar no seu mundo, tá? Sendo levada com os ventos desse mundo, ou seja, na corrente desse mundo, né? Sendo levadas na corrente desse mundo e deixando para trás, deixando de buscar Deus. Deus tá para eles, Deus tá criando uma distância muito grande da presença de Deus, sabe? Ou seja, estão tão metidas na internet, tão metidas no seu mundo, nas suas fazendo as suas próprias vontades e estão se afastando muito de Deus. Então, em Mateus 24:22 diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, esses dias já foram abreviados, tá? Então, se alguém vos dizer, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acredites, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Então, isso vai multiplicar, irmãos, você vai ver isso se multiplicar, tá? Da mesma forma que você vai ver o evangelho se multiplicando para ser pregado, Satanás vai usar as armas dele também. Por isso, naquela visão do céu que eu vi dois anjos, um parado na frente do outro. Deus me mostrou nas nuvens isso. Um era as trevas e outro era a luz. Uma perseguição, uma competição, entendeu? Um fazendo frente para o outro. Por isso, nós, servos do Senhor, precisamos estar preparados, precisamos estar fortes na presença do Senhor, irmãos. Necessitamos estar de pé na presença do Senhor. Quem não está de pé na presença do Senhor não vai suportar, porque as dores que vai vir, a tribulação que vai vir, vai ser algo cortante até a alma, vai ser algo que nunca foi visto. A palavra do Senhor diz, olha, vai vir sobre vocês algo que vocês nunca viu, que nunca aconteceu, desde a fundação do mundo nunca aconteceu. Isso vai acontecer e vai continuar acontecendo a partir de 2024, essas coisas vão acontecer, porque estamos entrando na tribulação. Irmãos, estamos entrando na tribulação. Vão falar assim, olha, Deus está no deserto, vão lá seguir ele. Deus está não sei o que, querendo fazer com que as pessoas sigam a Deus, entendeu? Então vão fazer o que? Prodígios no céu. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Não vai haver tempo nem de enterrar as pessoas, tá? No entanto, essa palavra que fala aqui que vai haver o cadáver e vai juntar abutres também estará escrita em outro lugar na Bíblia. Se você busca aonde está escrito, busca aí em Google, coloca assim, aonde está escrito que os cadáveres vão permanecer aí e que os animais, as aves do céu vão comer os cadáveres, vai aparecer um monte de versículo bíblico
falando a respeito disso. Você vai ler, você esquadrinha, você coloca muita atenção na hora que estiver lendo, para que o Senhor te dê a revelação de tudo. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, logo a seguida, depois que acontecer isso, olha o que vai acontecer. Logo em seguida, a tribulação daquele dia, desses dias, logo em seguida, ou seja, um pouco tempo depois que começar essa tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grandes clamor e trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos e de uma a outra extremidade do céu. Então tá falando o quê? Tá falando que quando você perceber, irmão, se você não acordar, se você não se despertar agora, irmão, para a palavra do Senhor, para o tempo que eu estou anunciando, que o Senhor colocou na minha boca para poder anunciar, irmão, você vai ser surpreendido. Quando você olhar para o céu, se você continuar nesse vento sendo levado por esse vento do mundo, entendeu? O vento do mundo, ou seja, a corrente do mundo, você está trabalhando, você chega na sua casa, você faz... Se você continuar nessa rotina que você está levando, sem buscar a Deus, quando você menos perceber, você vai olhar para o céu e Jesus já vai estar aí no céu. E você vai se lamentar, porque não vai ter mais tempo de se arrepender. Quando você olha e veja esse sinal no céu aí, não vai ter tempo mais de você falar, Jesus me perdoa, porque já acabou. Já acabou, irmão, já acabou. Por isso, depois em Apocalipse fala que muitos vão o quê? O terror vai ser tanto porque as pessoas foram pregadas já. Elas têm consciência de que Apocalipse vai se cumprir. Elas têm consciência de toda a palavra, de toda a Bíblia, entendeu? É irmão que está dentro da igreja, indo nos cultos todos os domingos, talvez até mais. É irmão que está profetizando em cima do altar, é irmão que está pregando, é irmão que está expulsando demônio, mas só que não se preparou para esse tempo do fim. E o que vai acontecer? Vai se surpreender. Quando Jesus ele olha para o céu e veja o sinal do Filho do Homem aí, veja Jesus descendo aí, entendeu? Ele vai se arrepender amargamente, vai se lamentar. Por quê? Ele vai pedir, Senhor, Senhor, levantar as mãos para o céu para tentar subir e não vai subir. Não vai subir. Ele vai ver um monte de gente subindo, porque isso vai ser algo que todos os olhos vão ver. Ele vai ver todo mundo indo, mas ele vai ficar. O terror que vai vir sobre essa pessoa vai ser super grande, vai ser terrível. Então, essa pessoa vai se lamentar muito e muitos vão tentar se esconder, porque vão ficar apavorizados, entendeu? E vão se esconder. Por quê? Porque a alma dessas pessoas vai sentir o que está chegando. Como muitos já sabem da palavra de Deus, foi pregado para eles, então eles já sabem, eles têm consciência de tudo que aconteceu. Eles sabem agora de tudo que vai acontecer. Então o que o Senhor nos manda? Anunciar também o que vai acontecer depois da sua vinda. Irmãos, Jesus vai vir, vai levar a igreja vai sair daqui, tá? O sal da terra, vai sair a luz daqui, então vai reinar completamente as trevas. Apocalipse fala que as trevas vai reinar por 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio vai ser dado. Então você vê que vai ser, estuda Apocalipse e analisa para você analisar o que eu estou falando, para você não falar depois que eu estou falando algo que não é, tá? Aí você vê 3 anos e meio que o anticristo vai reinar. Então a igreja vai ser tirada, então já passou 3 anos e meio. Então nós vamos dar indicativa que nós vamos ficar na tribulação
3 anos e meio, entendeu? Vai vir tormenta, vai acontecer tudo isso. Jesus vem, tira a sua igreja. Depois que Jesus tira a sua igreja, fica um tempo, que é o tempo que o anticristo vai reinar mesmo, porque não tem ninguém para impedir, ele não tem luz nenhuma. Então as trevas vai reinar sobre a terra completamente, vai ser o reino das trevas. E no reino das trevas, os que ficarem, quando Jesus vir, os que ficarem, o que vai acontecer com eles? Uma perturbação terrível, uma perseguição terrível. Você vai servir a Satanás ou vai servir a Deus? Satanás vai exigir, falar assim, olha, o reino aqui é meu agora, e aqui você serve a mim. Você está dentro do meu reino e aqui você serve a mim. Igual aconteceu no tempo de quê? De Daniel. O que aconteceu com Daniel? O rei falou, olha, dobra o joelho aí. Dobra o joelho para mim. Dobra o joelho perante essa estátua aí. Não, eu não vou dobrar o joelho perante essa estátua. Não, então você morre. Então, assim vai acontecer. Ou você dobra o joelho, ou então você morre. Assim vai acontecer, como nos tempos de Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Senhor falando com a sua igreja, o Senhor entregando palavra para a sua igreja. Não podemos ficar calados. Eu não posso ficar calado, eu não posso calar minha boca. Eu tenho que falar. O tempo de falar é agora. Eu não tenho tempo mais eu não posso esperar mais. Eu não tenho tempo para ficar quieta mais. Entendeu? O Senhor tem colocado na minha alma que eu não tenho tempo mais para poder ficar calada. Eu não tenho tempo mais para poder descansar. Então, o trabalho que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para poder fazer tem sido extenuante, tem sido de madrugada a madrugada. É extenuante. O Senhor tem me falado às noites, tem me incomodado, me incomodado para poder anunciar a vinda de Cristo. Ele tem me chamado para fazer isso, para poder chamar a igreja. Chama a igreja, junta os meus. Há uma necessidade de juntar os de Cristo. Juntar significa o quê? Leva esse povo a voltar à presença do Senhor. Mesmo que você esteja na sua casa, mesmo que você esteja numa congregação, não interessa o nome da congregação, não interessa o nome da congregação, o que interessa é a nossa salvação. Não interessa é nós irmos com Cristo. E para isso necessitamos santificarmos, para isso necessitamos arrepender, para isso necessitamos voltar na presença do Senhor, nos inclinar na presença do Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Irmãos, toma a sério o que eu estou falando, toma a sério o que eu estou avisando. Eu sei que pode ser cansativo para algumas pessoas. Se está sendo cansativo para você escutar falar da palavra de Deus, isso é um indício que você não vai ser salvo. E você precisa se arrepender. É um indício que você não está na presença do Senhor. Porque se você estiver na presença do Senhor, você vai ter sede. Você vai ter vontade de buscar. Amém, irmão? É momento de buscar. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.